Você pode ser neutralizado pelo medo, como o exército de Saul. Eles não foram neutralizados por Golias, porque Golias saiu mutilando todo mundo, ferindo todo mundo. Golias era aquele que, sabe, começou só a falar, vou destruir, vou acabar com você. Eles eram Você pode ser neutralizado pela agressão e desvalor. Você pode ser neutralizado pelo autoabandono, como o que eu já falei de Tamar. E você pode ser... Agora, vamos lá. Agora, depois de neutralizados, agora sim, vamos entrar... já entramos no relacionamento codependente. Sim, mas eu quero ler a definição para você. Relacionamentos codependentes são relações afetivas em que há um desequilíbrio na dinâmica. Pronto. Se tem um desequilíbrio, eu não estou falando que todo mundo vai ter... Quando Deus fala, não andarão dois juntos se não houver acordo, Ele está ensinando o que para a gente? Tem momentos que um tem que ceder e tem momentos que outro tem que ceder. Isso significa que haverá conflitos. Mas a maturidade faz com que você aprenda, um cede, o outro cede. Um cede, o outro cede. E não é um jogando na cara do outro, mas é aprendendo a viver. Aprendendo a ceder. É uma caminhada, são duas pessoas diferentes, não tem como. Eu estou falando isso não só em casamento e namoro, queridos, eu estou falando em amizade. Tem aqueles amigos dominadores, tem também irmão dominador, tem, enfim, em todos os níveis de relacionamento, tem aquelas pessoas que nunca vão te deixar pensar, sentir, não vai deixar você ter uma vida de equilíbrio e de felicidade. Um relacionamento é para ambos serem felizes. Não é para um oprimir o outro, mas ambos serem felizes. Ser uma coisa leve, ainda que tenha discordância, ainda que tenha problemas a serem resolvidos. Mas isso é a vida. Jesus mostrou a dinâmica entre os 12 discípulos. Eram 12 homens diferentes. E eles tiveram ali dentro deles. Você vê que depois, não só no ciclo, ali no círculo 12 discípulos, quando chegou Paulo, teve ali um atrito entre Pedro e Paulo, mais tarde, não daquele ciclo primeiro. Depois, quando aumentou o ciclo, teve discordância de Paulo com Marcos, de Paulo com Pedro. Então, o problema estava em Pedro, o problema estava em Marcos, o problema estava em Paulo. O problema, quando a pessoa tem problema com um monte de gente, é porque ela tem um problema. E você tem que entender. Quando uma pessoa começa a ter problema com você, mas tem problema com o outro, tem problema com o outro, tem problema com o outro. Então, entenda, essa pessoa é um problema. Ela tem um problema com todo mundo porque ela tem um problema interior que ela não resolveu, como Paulo. O dia que Paulo resolveu, ele ficou amigo de todo mundo. Ficou amigo de Pedro, ficou amigo de João Marcos, ficou amigo de todo mundo. Mas a característica dele vai, né? A gente estava lendo no nosso devocional. Gente, é muito curtinho. Vale a pena. Mas como a gente está lendo de novo epístolas, né? Aí quando chega em Filemão, sempre que eu vou ler Filemão, eu dou risada. É Paulo puro mesmo ali. Olha, eu tenho direito a pedir a você. Mas eu quero dizer que você deve a tua vida a mim. E o negócio é o seguinte, é bom você liberar. É muito engraçado. Mas Paulo é Paulo, né? Então, em um relacionamento codependente, uma das pessoas normalmente concede mais atenção, carinho e tempo do que o outro, que recebe pouco ou quase nada em troca. Agora eu vou falar sinais da codependência. Vamos lá. Um codependente. O que é uma codependência? Eu faço tudo o que aquela pessoa quer, para que ela seja feliz, mesmo que eu seja infeliz. É uma pessoa que depende. Por exemplo, uma família que vive ao redor de um viciado. É uma família codependente, porque ela odeia o vício, ela ama o viciado, mas ela não consegue fazer mais a diferença entre o vício e o viciado. E mesmo odiando o vício, ela vai alimentar o vício com medo daquele viciado. Porque se você não me der o dinheiro, eu vou me matar. Porque se não me der o dinheiro, eu vou morrer. Então, aí começa aquele ciclo de codependência. Dou o dinheiro, ele vai se autodestruir. Eu odeio o vício, mas eu não consigo sair desse sentimento de culpa se eu não der o dinheiro. Isso é um relacionamento codependente. A família toda adoeceu. Por isso que tinha um programa que eu via, não sei se ele passa ainda, intervenção,
e quando entrava a intervenção, um psicólogo, um psiquiatra, ele entrava na família, ele, antes de tratar do viciado, ele começava a tratar cada um. Você tem que parar de dar, você vai parar de fazer isso, você vai parar. E as pessoas, não posso. A primeira reação não é no viciado, é naqueles que se tornaram codependentes. Então, vamos lá. Sinais de codependência. Número 1, necessidade de agradar o outro o tempo todo. O tempo todo, custe o que custar, mesmo que isso custe seu suor de sangue, você tem que agradar o tempo todo, você tem que se negar o tempo todo, e nunca tem reciprocidade, é só você que faz, o outro nunca faz. Outra coisa que é um sinal, a ideia de separar-se, porque você tem essa necessidade de agradar, ainda dentro dessa aí, a ideia de se separar dessa pessoa, quando eu digo se separar, é dizer, olha, eu vou me afastar, você está me fazendo mal, eu vou me afastar. E então, isso você acha que você não consegue viver sem este relacionamento. Isso é o ápice da codependência. A samaritana, você acha que ela se sentia amada? Não, mas ela não sabia dizer não a esse último que nem marido dela era. Quando ele entrou na vida dela, ele já disse, você não tem valor, eu não vou casar com você, eu nunca vou casar com você. E ela aceitou isso. Então, ela queria agradar a ele, mesmo que ele a estivesse colocando à margem da sociedade. Por isso que ela ia pegar água ao meio-dia, porque as mulheres apontavam, ela está morando junto, ela está morando junto. Qual era o sonho dessa mulher? Essa mulher era ser amada, era ser reconhecida na sociedade, era ter um casamento, mas ela aceitava qualquer coisa. Segundo sinal de codependência, dependência da opinião do outro. E aí, se o outro fala, você está feia, ela vai acreditar. Se ele falar, você é burra, ele vai acreditar. Quando eu falo, estou falando feminino, porque eu estou falando como pessoa, tá? Não estou falando homem ou mulher. É homem ou mulher. E se falar, você não pode mais ver a sua família, você vai aceitar. E se falar, você não pode mais, você ama fazer, tipo assim, você ama, o que eu vou falar aí? Você ama ir no cabeleireiro, você não vai mais para a mulher, não vai mais. Você ama o futebol, não vai mais, aí você não pode ir, aí você não vai mais. Então, aí você vai, não é o de Amós, de ter acordo. Ali é uma ditadura, como eu disse. Então, quando você tem dependência da opinião do outro, porque você já não tem mais identidade, você não tem autoestima e você aceita qualquer coisa. Terceiro ponto, sensação de vazio quando o outro está distante. A vida não tem sentido. Gente, você sentir falta, saudades de um amigo, de um cônjuge, de um namorado, é sadio. Agora, você não saber fazer nada sozinho, aí já não é. Você não conseguir fazer o mínimo sozinho, você se sentir completamente, e aí você se sente perdido, e você fica e telefona o tempo todo, e quer saber onde está o tempo todo, e põe GPS, e põe aquele programa de seguir. Por quê? Por que tudo isso? Porque você tem aquele buraco, e você, quando o outro se afasta, você já tem uma sensação, eu vou perder. E eu vou ficar sozinho. Então, um codependente morre de medo de ficar sozinho. E você tem que saber que, de vez em quando, ficar sozinho é muito sadio. Sabia disso? As viagens me cansam. Mas é um tempo que eu fico sozinha. E é bom. Eu fico sozinha. Ali não tem ninguém pedindo gabinete. Ali não tem ninguém me falando um problema. Eu seleciono aquilo que eu leio ou não, porque eu estou ocupada. Porque eu estou no avião e ali o telefone fica desconectado, glória a Deus. E ali eu tenho uma folga do WhatsApp por alguns minutos, horas ou dias. Né? Quando eu estou no Japão, o fuso horário faz com que, quando você está acordado, eu estou dormindo e vice-versa. Então, de vez em quando, isso recarrega a tua bateria. Estar sozinho é sadio. E essa codependência que você também tem disso aqui, ó, isso aqui é um relacionamento bem nocivo. E quando você não consegue se desconectar do teu celular para nada e nunca,
Você está codependente dele. Você está codependente do like, você está codependente de opiniões, ou de palavras favoráveis, ou de quantos te seguem, quantos te deixaram de seguir. Você adoece por causa disso, e você começa a tomar conta da vida dos outros. Se você não conseguir, você é codependente do celular. Você precisa ter um tempo para você. Jesus se retirava, sabe por quê? Porque ele era maduro, equilibrado, era a saúde mental. Olhar para Jesus assim, Jesus não vale sim, porque ele estava mostrando para a gente que ele tinha uma família problemática e ele não dependia da opinião dos irmãos. Quando os irmãos falavam assim, você não é nada, você já vai lá, você precisa ser aprovado, vai lá, em João capítulo 7, vai, sobe lá e fala, cheguei, faz milagres, debochando dele. Ele não se desgastou brigando, não. Pode ir vocês, não vou agora, não. Não se justificou, não se desgastou. Era um relacionamento doentio, mas Jesus não adoeceu. E ele mostrou qual é o caminho. Você blinda. A opinião dos outros tem limite na tua vida. Agora, tem pessoas que são boas influências, que vão te mostrar onde você está errando. A essas você escute. Mas há pessoas que são para te destruir, coloca uma blindagem no teu coração. Olha, eu pouco me importo com o que você pensa de mim. Eu sei quem eu sou. E Jesus sabia quem ele era. E ele foi. Está escrito, João capítulo 7, está escrito que quando seus irmãos foram, ele em seguida foi. Eu só não quero a companhia de vocês. Vocês me adoecem. Se eu continuar, eu vou, acho que chegar até a desacreditar do plano perfeito, quem eu sou. Eu vou pensar que eu sou isso mesmo que vocês estão falando. Jesus, ele sabia estar em multidão e sabia ficar sozinho. Ele se retirava e ficava sozinho. E ele não era escravo de nenhum relacionamento. Todos o deixaram, todos o abandonaram. E Jesus desestruturou. Não. Tudo bem, pessoas falham, mas Deus não falha. E eu não estou sozinho, eu estou com Ele. Então, quando você chega nesse nível de maturidade, meu amado, ninguém mais te decepciona.